Olá pessoal, eu sou o professor Renato, eu leciono filosofia no IFMT e esse vídeo foi pensado, produzido para os alunos e as alunas do IFMT, Campus Pontes de Lacerda, e estudantes do segundo ano dos cursos de ensino médio integrado. E o vídeo está aí disponível para quem mais se interessar pelos assuntos que a gente vai debater. O título da aula de hoje é Lógica na Prática. Você recebeu um material para você seguir os seus estudos nesse período em que a gente está em distanciamento social. E esse vídeo ele vem para trazer mais elementos, para trazer uma explicação adicional, para você ter mais facilidade para lidar com esse material e fazer as atividades que estão ali propostas. O material está disponível no Google Drive, está disponível também no meu blog, o Estúdio Filosofia, que o link do blog está aqui na descrição do vídeo, e alguns exemplos ou partes dos exercícios que eu vou ler e comentar aqui também estão na descrição do vídeo. Então você pode ir me ouvindo e já ir mapeando ali onde estão essas coisas na própria descrição. Assim fica tudo mais fácil da gente se acompanhar. De uma maneira geral, eu estou propondo esse espaço aqui no YouTube para a gente abrir mesmo um espaço de diálogo, em que a gente possa estar mais perto e mais perto da filosofia nesse período de distanciamento social. Então vamos lá, o título da aula de hoje é Lógica na Prática, porque eu vou tentar mostrar como que essas coisas que a gente tem estudado de lógica desde o começo do ano podem ser aplicadas na leitura de textos jornalísticos e textos muito próximos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O vídeo de hoje tem 3 momentos. No primeiro momento, eu quero relembrar com vocês a definição de lógica e a definição de argumento. No segundo momento do vídeo, a gente vai discutir muito rapidamente alguns exemplos de argumentos válidos e de argumentos inválidos. E na terceira parte do vídeo, no terceiro momento, a gente vai para isso que eu estou chamando de abordagem prática, quer dizer, a gente vai ler alguns textos jornalísticos e vamos tentar fazer uma leitura lógica dos argumentos que estão ali colocados. Então vamos lá. Argumentos. A gente tem estudado desde o início do ano que a lógica é o estudo dos argumentos. Agora, não é um estudo de qualquer jeito, é um estudo que tem determinadas características. Então, quando a gente fala de lógica, a gente fala basicamente de 3 coisas. Em primeiro lugar, a lógica é uma ciência normativa. E veja, normativa porque ela tem normas, ela tem regras. O raciocínio correto, o raciocínio rigoroso tem certas regras que devem ser seguidas. Uma dessas regras que a gente discute é que você não pode raciocinar usando contradições. Se eu digo, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4 e depois eu digo que 2 mais 2 é igual a 22, veja, as duas afirmações, as duas equações não podem ser verdadeiras ambas ao mesmo tempo. Não se a gente está interpretando o sinalzinho ali de mais, de adição, como significando a mesma coisa nos 2 casos. Se você diz que as duas são verdadeiras, você está incorrendo numa contradição. E frases contraditórias não podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo. É a mesma coisa que eu dizer chove e não chove. Eu estou e eu não estou aqui. Percebe? São coisas que não dá para a gente conciliar. E a lógica lida também com esse tipo de coisa. Ela nos coloca regras para que a gente faça raciocínios corretos e dessa maneira a gente assegure que vai chegar a conclusões corretas e interessantes. A lógica, então, é uma ciência normativa, porque ela nos dá regras, mas ela também é uma arte ou uma técnica. Quando a gente fala em arte, quando a gente fala em técnica, podemos pensar aqui na dança, podemos pensar em algum esporte. Veja, para você ser bom no esporte ou bom em uma determinada dança, isso envolve uma certa técnica, quer dizer, isso envolve saber como fazer alguma coisa. E na lógica é a mesma coisa. Quando a gente estuda lógica e aprende as regras da lógica, a gente passa a saber como argumentar de maneira mais proficiente. Então, por isso a lógica também é uma arte, também é uma técnica. Ciência normativa, arte ou técnica, e o terceiro aspecto é que a lógica é uma ciência
formal. E quando a gente fala de forma, a gente está falando da estrutura. Então, quando a gente analisa argumentos, a gente está sempre interessado na estrutura desses argumentos. Como que os argumentos são montados, como que eles são apresentados. Será que a gente está diante de uma analogia? Será que a gente está diante de uma indução, de uma dedução? Será que a gente está diante de um argumento que tem a forma válida ou tem a forma inválida? Ele está todo organizado ou ele está todo bagunçado? A gente se interessa na lógica menos pelo que é dito e mais pela maneira como isso é dito. Então, dizer que a lógica é uma ciência formal é dizer que ela vai estar preocupada com a relação entre as partes de um argumento. E quais são as partes de um argumento? A gente já sabe, já estudamos que um argumento ele tem o objetivo de demonstrar, fundamentar uma conclusão. Então, uma das partes do argumento é a sua conclusão, é aquilo que ele está querendo mostrar, demonstrar ou fundamentar. As informações que são colocadas ali para justamente fundamentar, embasar e demonstrar a nossa conclusão, a gente chama de premissas. Então, o argumento ele é formado pelas suas premissas, que dão base e sustentação para a conclusão, que é aquilo que você quer mostrar, aquilo que você quer convencer, digamos assim, a pessoa com quem você está argumentando. Então, a gente já sabe que lógica é o estudo dos argumentos, que ela é normativa, ela é técnica e ela é formal, e que as partes do argumento são premissas e conclusão. Para finalizar essa primeira parte, só está faltando um aspecto, que é a classificação dos argumentos. Quando as premissas elas sustentam a conclusão, o argumento ele tem boa estrutura, a gente chama isso de argumento válido. Quando o argumento ele não tem boa estrutura, ele pode até estar falando coisas verdadeiras, mas ele fala isso de uma maneira desorganizada, aí é um argumento inválido. Lá no nosso material a gente tem um exemplo muito simples, só para a gente aquecer mesmo, é o seguinte. Se eu disser que todos os professores são felizes, Renato é professor, portanto, conclusão, Renato é feliz. Veja, tudo aquilo que está para fundamentar a minha conclusão, eu chamo de premissa. Então, as frases, todos os professores são felizes e Renato é professor, elas estão ali como premissas. E elas estão organizadas de tal maneira que elas conseguem, sim, fundamentar a conclusão de que Renato é feliz. Se for verdade que todo professor é feliz e que Renato é professor, se tudo isso for verdade, necessariamente segue como consequência lógica que Renato é feliz. Então, isso é um argumento válido, ele está bem construído, está bem organizado, as premissas nos levam diretamente para a conclusão. Bem, até aqui nós fomos com a primeira parte do nosso vídeo. Relembramos essas noções, lógica, argumento, e válido e inválido. Vamos agora na parte 2 analisar 5 exemplos de argumentos que vocês vão determinar se são válidos ou inválidos. Os exemplos estão aqui na descrição do vídeo, mas no vídeo eu vou analisar somente o primeiro caso e deixar os outros 4 para vocês fazerem a análise. Vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Diz o seguinte: nenhuma formiga é um crustáceo. Nenhum crustáceo possui pulmões. Logo, nenhuma formiga possui pulmões. Podemos, à primeira vista, nos embaralhar no meio dessas noções todas, da biologia e de tudo mais, essas classificações. Mas está muito claro que o argumento tem uma conclusão. A conclusão é: nenhuma formiga possui pulmões. O que a gente precisa analisar é se as premissas que estão ali para fundamentar essa conclusão, elas dão base para essa conclusão. E veja, o que a gente quer analisar aqui é a estrutura, então não nos interessa tanto se as frases são verdadeiras ou falsas. O que nos interessa mais é o seguinte: caso as premissas sejam verdadeiras, posso assegurar 100% de certeza que a conclusão também vai ser verdadeira? Então, vamos analisar. Nenhuma formiga é um crustáceo. Nenhum crustáceo possui pulmões. Disso, não segue a conclusão que nenhuma formiga possui pulmões.
Simplesmente você não pode fazer essa conclusão em cima das premissas que foram feitas no argumento. Ora, você pode me dizer, professor, mas é verdade que nenhuma formiga possui pulmões. De fato, isso é verdade, a biologia nos ensina a respeito disso. Mas o que nós estamos analisando aqui é a estrutura do argumento. Para assegurar essa conclusão que é verdadeira, você precisaria de um outro argumento, um argumento que fizesse jus a essa conclusão. Da maneira como o argumento está montado, nada nas premissas garante a verdade da conclusão. Então, eu vou deixar como desafio para vocês o seguinte: pensarem nesse exemplo, letra A, que é um argumento inválido, como eu acabei de explicar. Que mudança você poderia fazer nas premissas para que o argumento ficasse válido? Deixo esse desafio para você, coloque nos comentários aqui embaixo para eu ver se você conseguiu fazer esse raciocínio. Bem, os outros exemplos também vou deixar para vocês pensarem e, tendo dúvidas, podem me procurar. Vamos logo então para o terceiro momento do vídeo. No primeiro momento, a gente discutiu o que é lógica, como a gente classifica e define os argumentos. Nesse segundo breve momento, a gente sinalizou como que a gente deve avaliar argumentos mais simples, como válidos ou inválidos. E agora, no terceiro, a gente vai fazer um exercício mais ousado. A gente vai olhar para textos jornalísticos do dia a dia, atuais, que estão aí disponíveis nos sites, nos jornais e tudo mais, para a gente ver se a gente consegue fazer uma leitura lógica dos argumentos que estão colocados em muitos desses artigos de opinião. Então, como é que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui, estão os links, na descrição do vídeo também e no material que você recebeu, dois links de textos jornalísticos. O primeiro é um texto chamado O Ponto Cego do Auxílio Emergencial, e é do site Justificando. E o segundo se chama Arriscar Vidas para Salvar o Futebol, um sacrifício impensável no pico da pandemia, do portal de notícias É o País. Os dois textos, eles são artigos de opinião, textos jornalísticos bem recentes. E a gente vai tentar destrinchar os argumentos que estão ali colocados no texto de uma maneira logicamente organizada. Então, veja, o que a gente vai querer fazer não é exatamente um resumo, a gente não está procurando um resumo, a gente está procurando uma leitura lógica, a gente vai querer entender qual é a premissa, qual é a conclusão. Simples assim. Então, para o primeiro texto, ele já tem a resposta ali no material e eu vou fazer a explicação. E para o segundo texto, você poder usar o primeiro como modelo e conseguir resolver o exercício. Então vamos lá, eu não vou fazer a leitura do texto todo aqui da notícia, o link está ali disponível, vou fazer um breve resumo do que trata o assunto da matéria. Então o texto ele fala sobre o contexto da pandemia de coronavírus, que está inclusive no Brasil, e da medida que foi colocada pelo governo de um auxílio emergencial de R$ 600 para aquelas pessoas que são trabalhadoras informais e que tiveram a renda diminuída nesse período de quarentena, de isolamento ou de distanciamento social, dependendo da cidade. O que o texto coloca é que, como as medidas para a implementação do auxílio emergencial ocorreram por aplicativo de celular, pelo site e por outros mecanismos desse tipo, algumas pessoas ficaram de fora desses auxílios. E aí a matéria chama a atenção para os moradores de rua. Então ele faz toda uma argumentação mostrando a conclusão que não é possível atender a população de rua com políticas públicas eficazes atualmente, nas condições em que a gente se encontra hoje. E aí ele coloca algumas premissas, quer dizer, a base para ele fundamentar essa conclusão. Então, a partir do momento que a gente lê a notícia como um todo e o trecho que eu destaquei, a gente percebe as seguintes premissas. Ele defende mais ou menos o seguinte, que para você ter políticas públicas eficazes para uma população, é preciso você conhecer a população. Mas para conhecer a população, você precisa ter dados e pesquisas sobre essa população.
Mas no caso da população de rua, você tem dados e pesquisas? Não, é o que o texto diz. Bem, se você não tem dados, você não conhece. Se não conhece, não consegue fazer uma política pública. E é por isso que a conclusão que ele coloca é que para a população de rua, hoje não é possível fazer o atendimento com políticas públicas eficazes. Para isso ser feito, e é claro que os autores defendem que deve ser feito, sim, política pública para essa população, mas você precisa primeiro de ter dados, informações, pesquisas para conseguir realmente atender. Então, veja, por que a gente está falando disso agora, de pandemia e de população de rua, de auxílio emergencial? Que confusão, a gente estava falando de lógica há 2 minutos atrás, como assim? Você pode estar meio perdido. Mas veja, o que a gente está querendo destacar aqui é o movimento lógico que existe entre premissas e conclusão. E como que isso aparece em um texto jornalístico, um texto que está muito no nosso dia a dia, que a gente diariamente lê textos como esse. A ideia desse exercício é a gente perceber como a lógica está em tudo. E ela deve estar em tudo mesmo, ela precisa estar. Bem, pensando aqui sobre esse exemplo, se você tiver dúvidas também sobre esse primeiro exemplo, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou fazer uma fala mais rápida sobre o segundo exemplo, que é o exemplo que você com o qual você vai lidar no seu exercício. Então, você tem um texto também jornalístico, também bem atual, que fala, inclusive, dessa questão da pandemia de coronavírus, e ele trata dessa questão desde que começou a quarentena, os jogos de futebol foram suspensos dos campeonatos de futebol profissional no Brasil e em outros países também. E há um debate, será que a gente retorna com os treinos? Será que retorna com os jogos mais à frente? Tem algumas pessoas que dizem, olha, ainda não dá para retornar com os jogos, mas daria para retornar aos treinos. Outras pessoas são contra. E como é que fica essa situação? Então, no texto, você tem ali, no material que você recebeu, um trecho, e nesse trecho que está colocado ali, você já consegue perceber a conclusão e as premissas do argumento, certo? Se você quiser clicar no link da notícia, você vai ter a notícia toda na íntegra, vai ter uma visão ainda mais completa. Mas se você quiser só com o trecho que eu selecionei no material, você já consegue fazer o exercício. Então, eu já vou adiantar que o assunto aqui é: volta o futebol ou não volta o futebol? Então, a conclusão vai estar relacionada a isso. Vai ser uma posição. Ele vai estar defendendo que o futebol deve voltar ou que o futebol não deve voltar. E você precisa ler para entender o que ele está defendendo. E ele vai trazer alguns dados, algumas informações como premissa para sustentar essa conclusão. Então, a sua tarefa vai ser perceber a relação lógica, o que tem a ver uma coisa com a outra. O autor defende que não se deve voltar ao futebol agora, por quê? Quais são as premissas? Como que fica o argumento? Como que ele estrutura logicamente essa questão? Veja, esse tipo de exercício é muito importante, porque quando a gente consegue, lendo um texto, saber a estrutura lógica que está por trás do texto, quando é a nossa vez de escrever um texto, a gente também consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente. A gente consegue colocar as nossas ideias de um jeito muito mais claro, limpando toda a bagunça e a confusão que às vezes fica na nossa escrita, e a gente só tem a ganhar com esse tipo de exercício. Ele é um pouquinho complexo à primeira vista, mas depois que você entende, vai que vai. E tem muitos benefícios para a nossa aprendizagem. Resumindo o que vimos até aqui, então, começamos definindo o que é lógica, dizendo que lógica é normativa, é técnica e é formal. A lógica se preocupa em estudar os argumentos, e os argumentos são classificados como válidos ou inválidos. A gente discutiu um exemplo de argumento inválido na parte 2, letra A, e você deve olhar para os outros argumentos dessa seção, da parte 2, e decidir se eles são válidos ou inválidos. E na terceira parte, a gente procurou aplicar na prática essas informações a textos jornalísticos bem atuais.
E você tem um exercício para fazer em que você pode colocar as respostas aqui no comentário, na seção de comentários a esse vídeo, lá no blog, cujo link também está aqui na descrição, ou conforme as outras instruções que estão no seu material que você recebeu. Então, se você ficou até aqui, só posso lhe agradecer. Dúvidas, eu estou à disposição.